Bom, vamos agradecer aos espíritos superiores, levar os nossos pensamentos até o alto, para que, de forma efetiva, possa chegar até o nosso bondoso Deus. Agradecer-lhe a vida, a nossa existência, e ao fato de estarmos aqui, neste momento, nos irmanando nos estudos para a nossa caminhada evolutiva. E não só a gente, os nossos irmãos desencarnados que estejam em nossas residências nesse momento, acompanhando esse nosso trabalho. Que todos possam ser beneficiados com o conhecimento. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Vocês acabaram de ouvir a nossa prece inicial com o Emerson Linhares, e agora a gente vai ouvir a palavra do Evangelho com o Binho. Então, boa noite a todos. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. É o item 13. Mundos de expiações e de provas. Do Agostinho. Que vos direis dos mundos de expiação que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm, em seguida, as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque era uma causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque não há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílios aos espíritos rebeldes à lei de Deus.
Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Mas o que será que eu fiz para ser castigado? André falou aí Dia dos Pais, aí vim para cá uma espécie de castigo, né? Para a gente entender que a melhora, o progresso, não somente intelectual, mas principalmente moral e ético, está ao alcance de todos. Né? Tem que ter essa percepção para aproveitar as oportunidades, porque quando nós chegamos lá, o que se escuta mais é o tempo que nós perdemos. Então, ainda há tempo, né? Porque nós só temos esse momento para nós fazermos as escolhas corretas, né? Para corrigir o que nós fizemos de errado. Então, aproveitemos para que essa estada aqui neste planeta seja mais amena e que cumpramos a nossa missão, que é nos melhorarmos a todo instante. Então, muita reflexão e paz para todos nós. Fiquemos bem todos. Obrigada, Bino. E agora a gente vai iniciar a nossa palestra com o nosso irmão André Vitor, que vai abordar o tema os desafios para uma reforma íntima profunda. Eu acredito aí que a leitura do Bino já deu a sua deixa, né, André? Boa noite, é com você agora. Boa noite, obrigado, Iusca. Boa noite para todo mundo, né? Hoje, no Dia dos Pais, nós estamos, né, tendo essa reflexão, então eu vou né, agradecer quem teve condição de estar aqui conosco e tentar fazer jus a esse investimento do tempo e energia de vocês, né? Eu preparei um slide para a gente conversar, né? Essa palestra a gente vinha ruminando, teve o trabalho do Fábio Michel, né? A gente aprende muito uns com os outros, né? Eu acho muito importante que a gente, inclusive, dê os créditos. Teve a palestra do Fábio Michel, teve a palestra do Armando, nosso amigo Armando Lúcio, semana passada, e isso me provocou algumas reflexões e eu resolvi trazer essa questão para vocês, né? Porque quais são os desafios de uma reforma íntima profunda? E por que existe reforma íntima que não seja profunda? Né? São questões para a gente conversar hoje, né? Inicialmente, eu não vou ficar vendo vocês, que eu estou nos slides, então me digam só se chegou aí, se está dando para ver direitinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, apresentação, uma janela, compartilhar. Tá dando para vocês verem aí? Tá sim, André. Tá bom? Tá. Pronto, eu vou ficar intercalando, tá? Eu vou seguir assim mesmo. Tonho é que sabe como é que faz para projetar, com tela inteira, etc. E se não der para ver, vocês me avisem, tá bom? Vou voltar aqui. Então, nós temos esse desafio da noite de hoje, né? Que é abordar os desafios de o que seria uma reforma íntima profunda, né? E a gente tem uma pergunta norteadora, né? Então, o que é que a gente, nessa reflexão, vai procurar responder? Como construir, através do processo de reforma íntima, uma profunda mudança comportamental, né? Porque eu lembrei de uma mensagem do André Luiz, que ela dizia o seguinte, ela dizia que uma reflexão que ele traz, que diz, após 3 anos de conversão ao espiritismo, ele apresenta uma espécie de lista, né? E uma delas é, você ainda tem inimigo após 3 anos? Né? Então, esse checklist, né? Quer dizer assim, o que é que a gente está fazendo depois de um processo de conversão? Então, esse processo de conversão, às vezes você nasce
nós temos gerações já que nascem em berço espírita, e aquela inserção no espiritismo é muito naturalizada, não é? Porque passou a frequentar, não é? O centro desde criança e foi levada, etc., ou levada. Mas, mesmo essas pessoas, em um determinado momento na vida delas, elas precisam passar por um processo de conversão, né? Dizer assim, né? De fato, né? Nas provas da vida, o espiritismo fazer sentido, e você dizer assim, de fato eu acredito no espiritismo, né? Então, mas regra geral, assim, a ampla maioria, as pessoas não nascem em berço espírita e elas se convertem ao espiritismo. Às vezes não tinham religião, às vezes vinham de outras religiões, por curiosidade, por uma questão, né, os convites da vida, do amor, da dor, né? Então ela chamou a atenção e despertou, e ela passa a aderir a esse rótulo religioso, né? O Manuel Flamengo de Miranda diz uma coisa muito interessante, quer dizer, esse movimento de adesão ao novo rótulo religioso, ou aderir de fato a um rótulo religioso que foi, né, foi se dando pela criação, pela cultura, mas não foi um movimento de escolha, algum momento é de escolha, não é? Então, mesmo quem nasceu em berço espírita tem esse movimento que fica mais claro para quem não veio do espiritismo, que é acreditar no espiritismo, aceitar um novo voto religioso. E ele vai dizer assim, o Manuel Flamengo Miranda vai dizer que esse é um movimento importante, não é? Não desprezível, é um movimento importante, mas ele é um primeiro passo, né? Então, o espiritismo nos convida a estudar a doutrina espírita e a estudar-se. Então, nós temos um fio condutor. Então, de fato, o espiritismo, para ser bem vivido, né, bem experienciado, o convite é de uma profunda mudança comportamental, uma profunda reforma íntima, né? Então, isso é central na vivência, na prática do espiritismo, né? Então, como fazer esse processo, né? Como sair desse movimento inicial de adoção de um rótulo religioso para, de fato, um movimento de verticalidade, de profundidade, de uma mudança comportamental para nos tornarmos verdadeiros espíritas. O Allan Kardec traz essa reflexão, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa que ele coloca. Não é que ele diga que existem falsos espíritas, não é isso. Porque ser espírita é um processo de conversão, de aceitação, não é? Mas o verdadeiro espírita não é aquele que consegue vencer as suas imperfeições. Como é que a gente vai fazer isso? Que é que ele luta para vencer as suas imperfeições. E esse é o desafio que a gente tem, todos nós que participamos do movimento espírita, todos nós que nos dizemos espíritas, nós temos, né? Eu diria, esse é um desafio que é, de fato, de todo cristão, não é? E eu diria ainda mais, de todo crente que se coloca na percepção de uma relação com Deus, seja qual for esse Deus que ele acredite, não é? Então, mas o espiritismo, ele tem uma perspectiva explicativa, né, que passa por uma aceitação racional, não entrega de fé, de confiança em Deus, mas isso também é um movimento de racionalização, né? É a chamada fé raciocinada que o Kardec falava tanto, né? Então, isso é central no espiritismo. Se quisermos ser verdadeiros espíritas, a gente pode colocar de uma forma diferente. Se quisermos nos tornar espíritos de luz, vencermos a nós mesmos, esse é o desafio que nos está sendo colocado na adesão do espiritismo. Então, de fato, o convite do espiritismo não é fácil, né? É felicitador, é planificador, nos dá felicidade, né? Se bem vivido, mas isso pressupõe que a gente encare com coragem os nossos verdadeiros inimigos, que não são os outros, mas são
nossas imperfeições, o nosso passado, as escolhas que nós fizemos, a condição que a gente apresenta a partir dessas escolhas. Então, esse é o que o Paulo de Tarso falava em bom combate, que é a vitória sobre si mesmo. Então, quem é que brilha? Quem desenvolve amor? Quem vence a si mesmo? Quem tem a consciência tranquila, que é outro nome da felicidade, segundo André Luiz, não é? Então, muito, muito importante a gente não perder de vista que a adesão ao rótulo religioso, ou tornar-se espírita, é um movimento importante, mas é um movimento que é um primeiro passo. Ele pode tornar-se um movimento superficial. A gente vai conversar sobre isso, não é? Então, não basta a presença no centro, não basta, eu digo, não basta para a conquista da sua felicidade ou da nossa felicidade. A presença no centro. Não basta militar 30, 40 anos no centro, estar dentro do centro espírita e não estar encarando a si mesmo, não estar trabalhando nesse processo de transformação moral. Quer dizer, a gente recebe assistência, a espiritualidade, né, vai estar sempre ao nosso lado. É muito bom que a pessoa vá sempre ao centro espírita, mas a garantia da felicidade, da planificação, é a vitória sobre si mesmo, é a consciência tranquila. É isso que vai nos dar consciência tranquila. Então, é esse processo do que a gente chama do bom combate. E a gente pode dizer, nessa noite, em síntese, uma reforma íntima profunda. Como é que a gente faz essa reforma íntima profunda? Vamos lá. Então, primeiro passo, foi o nosso irmão Armando Lúcio, estava no domingo passado, trazendo essa questão. Está dando para vocês verem, não está? Me confirme aí, essa letra tá beleza. Pronto, já vi, Bino. Valeu, eu entendi. Você sinalizou, estou dando para ver daqui, tá ótimo. Aí, a reforma íntima profunda. Vamos lá. Primeiro passo, recomendação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Tá certo? Isso é a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Opa, a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Isso estava no frontispício do oráculo de Delfos. Né? Conhece-te a ti mesmo. Então, como é que é esse processo? Aí Kardec pergunta assim: conhecemos todas as sabedorias dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Veja que pergunta de Kardec. Na realidade, a pergunta que eu estou tentando trazer para vocês é justamente essa segunda pergunta de Kardec, né? Que o Kardec faz aos espíritos. Está lá no LE. Como é que eu vou conseguir? Né? Então, como é que eu faço o processo da reforma íntima profunda? E esses destaques que vocês estão vendo assim em negrito, em letras mais escuras, são meus, certo? São questões que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque os espíritos respondem sim, e a resposta é longa, é mais longa do que isso. Eu selecionei apenas alguns trechos, tá certo? E ele diz assim: fazei o que eu fazia, o Santo Agostinho, que é ele que assina a mensagem. Quando vivi na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e aos seus anjos e ao anjo da guarda, que se esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se não ousares confessar. Se fizesse alguma coisa que
feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousasse confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? E os espíritos continuam no outro trecho. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, aqui nós temos muitos elementos para a gente conversar, e esse é o nosso ponto de partida que está lá no Livro dos Espíritos, não é? Então, como é que a gente faz esse processo de conquista da felicidade? Porque esse é o bom combate. É difícil, é duro, mas isso é planificador. E a felicidade, como ensinam os espíritos, não é uma estação, uma conquista, é um jeito de se caminhar. Não é? E é esse jeito. O carro-chefe é o processo de reforma íntima, a busca constante de se melhorar. Então, e essa ênfase na transformação moral é uma ênfase muito própria do espiritismo, principalmente a forma como essa transformação moral se dá. Não é para a gente ficar na superfície. Veja a profundidade dessa reflexão. Ele vai dizer assim, ele diz que interrogava a consciência. Ele fazia um processo de avaliação, de imersão, não é? No próprio comportamento. Nós, culturalmente, somos levados, muitas vezes, a fazer julgamentos do comportamento dos outros. Sentimos, inclusive, muito prazer de fazer isso, que é a chamada fofoca, né? Então, a gente pode dizer que, assim, espírita não faz fofoca, faz análises do comportamento alheio, não é? Diria assim, de uma certa medida. A gente não faz isso. Mas, de fato, cultural, isso é muito para... A oralidade, já diz o Freud, né? Então, você tem uma dimensão de prazer na oralidade, né? Na alimentação. E também falar dos outros, né? Dá um prazer, as pessoas se comprazem, né? É saber se isso é espiritualizado, se isso é ético, se isso é a melhor opção, se isso traz felicidade. Mas as pessoas, quando fofocam, se comprazem em fazer isso, tá certo? E aí isso não justifica, mas eu estou explicando, não justificando, né? Então, culturalmente, a gente tem muita dificuldade de voltar à língua afiada, o mesmo parâmetro de julgamento que a gente julga os outros, a nós mesmos, né? Então, esse é um exercício difícil porque a gente não tem costume, a gente não está habituado ou habituada a se pensar, a analisar o seu dia, o seu cotidiano. Então, o que a gente precisa, eu acho que para deixar claro assim na nossa mente, é que o que o Santo Agostinho convida aí é que a gente faça um diagnóstico da sua personalidade. E esse diagnóstico é constante, é como eu sou e como eu estou, o que é que eu estou fazendo, não é? Então, muito importante que a gente pense que eu tenho que fazer um diagnóstico. Quem sou André? Eu, André, hoje, como é que eu estou sendo? Como é que está Tonhão? Quem é Tonhão? Isso é uma pergunta para ele. Quem é Yusca? Né? Quais são as características de Yusca? A gente vai ver. Quais são as características de Bino? O que é que Bino está fazendo? Não sou eu avaliando Bino, é Bino se avaliando, não é? Então, isso é um processo de diagnóstico muito importante. Eu quero salientar que a gente vai ver que isso é um trabalho pessoal, intransferível, mas Deus, a espiritualidade, nos apoia. Nós não estamos sozinhos no processo de vitória sobre nós mesmos. Isso é uma atividade individual, mas que a gente coletivamente pode se fortalecer, inclusive no centro, não é? No amparo, no estudo. Isso a gente pode se fortalecer coletivamente, mas é um trabalho de cada um. E não estamos sós nesse trabalho. A espiritualidade nos apoia. Deus, não é, quer o nosso bem, quer o nosso progresso. Essa atividade, esse processo de reforma íntima profunda, é um convite para que a gente acelere o nosso processo de evolução e progresso espiritual. Não é? Para que a gente chegue, de fato, à fase adulta do espírito, que muitas vezes ainda estagiamos nas
nas fases da infância do espírito, não é? Então, se locupletando, né, se chafurdando os mesmos erros do passado. Então, vencer esse ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual é o desafio que nos está sendo colocado hoje, não é? Quando a gente ingressa no espiritismo. É assim, rapaz, não tem, ó, tu já tentasse tudo, fosse católico, evangélico, budista, tentasse tudo. Um bandista, religião de matriz africana, vai agora no espiritismo, porque ou vai, porque tem muita explicação para que você se transforme, não é? Então, o convite é esse. Então, qual é a questão? Nós não estamos sós, mas contamos com a ajuda. Eu acho que isso, o Santo Agostinho ter lembrado isso, logo ele que tem um texto sobre confissões, né, que ele se confessa e diz de onde partiu, como se transformou, né, se convertendo ao cristianismo, né? Então, é muito eloquente que ele esteja aqui, era ele que precisava estar aqui trazendo essa mensagem. Aí nós temos também uma coisa que eu pontuei: Deus chama-me neste momento e terá, sim, se Deus me chamar nesse momento, né, teria de temer o olhar de alguém. Isso eu lembrei de uma questão que eu queria dividir com vocês. Eu vi o Divaldo Pereira Franco, alguns anos atrás, ele numa palestra, dizer que o maior medo que ele tinha era de desencarnar e de fato, enfrentar os olhos dos outros, não é? Porque é isso que acontece. Assim, o que é que ele está dizendo de olhos dos outros? Não é o julgamento alheio, não é isso, minha gente. É que, assim, nós, no plano espiritual, estamos desnudos. Em que sentido? Vocês não vão me ver com essa persona, né? A máscara social que eu visto, que cada um aqui veste, não é? É assim, para a gente viver em sociedade, a gente veste personas, máscaras. Não estou dizendo que nós somos falsos, não é isso. Isso é do processo de vivência em sociedade. Mas imagine em uma sociedade em que todo mundo vê seus atos e seus pensamentos, porque eles estão marcados no seu corpo espiritual. Tudo que você pensa, como é que você viveria em sociedade se tudo que você pensa estivesse a olhos nus? É isso que vai acontecer com cada um de nós no plano espiritual. Não tem essa de dizer discurso bonito, de que não é bem assim. Nós somos transparentes, não é? Então, o que é que ele coloca? Se Deus te chamar ao plano espiritual, te chamar nessa nova condição, como é que você está? Então, ele nos convida a uma profunda transformação moral e uma profunda imersão, né, nesse diagnóstico de quem nós somos. Então, isso é um processo muito interessante. Muito interessante. Essa é uma pérola, essa resposta, né, dentro da doutrina espírita. E aí, o que é que ele vai dizer? Ele vai seguir e dizer assim, olha, a resposta vai te dar o descanso da consciência ou a indicação de que o mal aqui precisa ser curado. Opa, isso é muito importante. Aquela concepção de consciência tranquila pelo bom combate. Eu não posso me transformar num santo, não existe isso. Santo, né, desconfie de quem se posiciona além da humanidade, como um santo encarnado. Desconfie. Todo santo de barro tem pé de barro, quebra. Nós somos imperfeitos. Até o Chico Xavier tinha seus conflitos. Ele não é um ser humano, não é Jesus, não é um espírito puro, né, para falar da nossa referência. Então, ele também estava num processo de busca de melhoria. Não é? Essas nossas lideranças, essa referência, o próprio Chico Xavier, não é? Para citar o nosso exemplo. Então, ele era um ser humano com suas imperfeições, mas num nível espiritual, de maturidade, que conseguiu atestar essa maturidade através das provas que passou, etc. Então, o Espiritismo nos convida a transcender essa postura, né, então, esse processo de imersão, eu estava dizendo a vocês, esse processo da consciência tranquila, o bom combate, não pressupõe santidade, não é longe de nós. Ao contrário, isso é nosso. O Chico Xavier
lutava. Então, ele nos convida a lutar nesse sentido contra as nossas imperfeições. Não é uma coisa distante, porque existem mecanismos de defesa que vêm naqueles discursos, por exemplo, Jesus perdoava porque era Jesus. Eu não vou fazer isso, porque eu não estou muito distante de ser Jesus. E são mecanismos de defesa que nos afastam da proposta de transformação moral, né? Evidentemente, a gente entende que esse processo de transformação moral, ele se dá paulatinamente. O bom combate não se dá, não é vencido de um dia para a noite, é um processo, leva tempo, tá certo? E essa questão eu quero refletir com vocês. Como é que é esse processo de bom combate, de reforma íntima profunda? Eu preparei algumas reflexões para a gente seguir conversando, tá certo? Dúvidas vocês coloquem, anotem no chat, a gente vai conversar ao final, né? Aí nós temos o quê? Eu pensei, para a gente mostrar para vocês, níveis de reforma íntima. Eu quero mostrar para a gente seguir conversando esse processo de imersão, né, na consciência. E aí eu diria assim, quando o Santo Agostinho diz assim, eu vou fazer aquele diagnóstico e vou ver no processo de reforma íntima como é que eu estou me comportando durante o dia, certo? Esse processo, muitas vezes, atinge um primeiro nível, que é o comportamento consciente que nós temos. Eu queria fazer essa diferença entre o comportamento consciente, a tomada de decisão consciente, o meu querer, e existe também um outro nível de comportamento. É um comportamento que eu chamei de atávico, que é inconsciente também. A gente vai ver que são dois níveis, que eles conversam. Muitas vezes, esse nível atávico, esse nível que foi um hábito que a gente consolidou da infância, que a gente consolidou de vidas passadas, não tem explicação na infância. Opa, tá onde? Tá em vidas passadas. E a gente traz esse patrimônio de vidas passadas, e isso está no nosso inconsciente profundo. E muitas vezes isso é uma questão que precisa ser equacionada ainda. E aparece no nosso comportamento consciente. Ele diz assim, eu sei que estou errado e não consigo mudar. Por quê? Então, mesmo aquelas pessoas que tomam a vontade firme de se transformar moralmente, eventualmente, elas vão incorrer em erro, porque nós temos as nossas imperfeições, porque existem questões para além do comportamento consciente. Não é uma decisão apenas racional do comportamento consciente. Ela leva tempo para vencer os comportamentos que foram consolidados pelas experiências em vidas anteriores, tá certo? Às vezes, na infância, nessa vida, às vezes em vidas anteriores. Então, o que o Espiritismo nos convida é uma imersão profunda, não é? Uma imersão profunda, até os comportamentos atávicos e inconscientes, para a gente fazer isso, não é? Então, sigamos. Então, nós temos, no comportamento consciente, na doutrina espírita, a gente vê que existem 3 níveis apresentados. Comportamento de vícios, defeitos e virtudes, não é? Eu pensei nesses 3 aspectos para dar uma ênfase nessa questão do comportamento consciente. Eu quero chamar a atenção, aí, Iusca, Bino, tem o pessoal todo que está nos assistindo, né? Eu quero chamar a atenção que muitas vezes o nosso processo de reforma íntima, de adesão ao rótulo religioso, fica permeado por esse nível consciente, mas não aprofunda. E uma das questões que eu estou chamando de reforma íntima profunda é quando a gente consegue furar a bolha e chegar nos comportamentos atávicos e inconscientes, né, que tem a origem lá. Porque isso aqui, essa questão do comportamento consciente, né, é um processo difícil ainda. Ninguém está dizendo que não é difícil, né? Mas, assim, passa por decisões racionais, né? Então, nós temos, assim, os vícios. Então, vamos fazer um checklist, né? O que é que são os vícios? Então, você tem aqui uma variedade de vícios muito grande. O vício, de forma geral, a gente pode dizer que o vício é alguma coisa de relação com prazer que se patologizou, que está mal regulado, não é?
que virou uma compulsão, que não está sob o domínio da consciência, não é? Então, e aí a gente pensa nos vícios clássicos, e é muito fácil, assim, o que eu quero dizer de uma adesão superficial, eu vejo que isso muitas vezes é um processo imposto de fora para dentro, e aí não é uma crítica, mas é uma observação que eu acho importante. É muito comum isso em outros movimentos religiosos, principalmente religiosos dogmáticos, não é? Que é assim, apresenta uma lista de comportamentos que você deve ter e que você não deve ter. E aquilo é imposto de fora para dentro. O espiritismo trabalha de forma completamente diferente, é diametralmente oposto. O processo de transformação moral é de dentro para fora. Não tem checklist dizer o que é que você vai fazer, o que você não vai fazer. Agora se esclarece. Né? Por exemplo, estudando os vícios. A gente entende o vício num sentido muito amplo. Não é só não beber e não fumar. Porque ele diz assim, eita, é religioso, então ele não bebe nem fuma. Ele não tem vícios. Mas existem outros vícios, porque isso, no fundo, o vício do cigarro é o prazer que o cigarro dá. O vício da bebida e depois a dependência química, ela se origina do prazer que o álcool dá, não é? E para falar de drogas lícitas, sem falar das drogas ilícitas, etc. Mas você tem também o vício da alimentação, o vício da fofoca, da falar da vida alheia. Quer dizer, a gente precisa entender que o vício é quando a gente regula mal, né, o prazer. Alguma coisa que te dá prazer que criou dependência, que você não consegue romper, não consegue parar de fazer. Não é? Então, isso é um nível, o vício. Então, você tem os defeitos. Então, os defeitos e virtudes, nós temos um parâmetro. Eu acho que eu já disse aqui para vocês, nesse trabalho desses anos, eu lembro, por exemplo, que eu fui fazer um trabalho de implantação, quando eu era aluno, né, universitário, eu fui fazer um trabalho de implantação num programa de alfabetização que existia na época. Eu fui fazer o trabalho de implantação num município lá do Agreste pernambucano, no município de alfabetização de adultos. E eu fazia a formação para aquelas alfabetizadoras. Não eram religiosas necessariamente. E eu disse assim, vamos pensar numa ocasião que, num determinado trabalho, nem me lembro por que surgiu, né? Mas questões relacionadas à cidadania. E aí eu coloquei no quadro o que é que seria essa questão do bom cidadão, da boa pessoa. E fiz um trabalho de tempestade de ideias. O que é que eu achei interessante, meus amigos e minhas amigas? O que saiu são os parâmetros, né? Nós temos numa cultura cristã, são os parâmetros do Evangelho. São os ensinamentos de Jesus. Então, todo mundo sabe que há virtude em fazer a caridade, em amar o próximo, em perdoar. O Espiritismo tem um diferencial que é explicar isso. As outras religiões apresentam que é para fazer assim. Por quê? Porque Jesus ensinou. E a gente vai destrinchar para dizer por que Jesus ensinou. Não é? O perdão, o desapego aos bens materiais, mas as pessoas sabem na sociedade isso. Não é? Então, nós temos virtudes e nós temos defeitos, não é? Então, quais são as virtudes que a gente já consegue vivenciar? Eu sou desapegado aos bens materiais, e às vezes a gente é desapegado aos bens materiais, mas é vaidoso, é orgulhoso. Então, não, eu sou humilde, mas sou avarento. Isso é muito complexo. Cada um é que vai julgar como é que está a sua relação com bens materiais, como é que está a sua relação com o amor ao próximo, e suas diferentes facetas, a caridade material, a caridade moral, está pensando só em si, está pensando nos outros, isso é egoísmo, quando eu penso só em mim, não é? Então, quando eu me sinto superior aos outros, por qualquer questão que seja, não é? Por dinheiro, por titulação, por posição social, sentir superior aos outros, isso é vaidade, é arrogância, é orgulho, não é? Isso é o contrário da humildade. Então, os vícios e defeitos, eles, né, nós somos seres complexos. Nós temos. O que é interessante e é doloroso? É dizer qual é o seu. A gente já parou para pensar nisso? Qual é o seu? Qual é o seu vício? Qual é o seu defeito? Né? Qual é a sua virtude? Porque todos nós temos vícios, defeitos e virtudes.
né? Então, o Espiritismo tem uma posição muito... O Espiritismo tem uma posição muito otimista. Não é pessimismo, não é derrotismo. Então, o Espiritismo vai dizer assim, nós já temos uma caminhada, você já caminhou passos. Então, mas ainda temos vícios e defeitos a superar. Não é? E nós temos virtudes a consolidar. Isso é muito importante. Todos nós temos coisas boas. A gente precisa olhar para essas coisas boas e continuar alimentando essas coisas boas e combater, não é, o que a gente ainda tem de sombra, não é, de imperfeição, etc. Mas temos outras questões para a gente seguir conversando, porque os comportamentos não são só conscientes. Aí vamos no nível mais profundo, porque esse nível de comportamento consciente já é uma questão, não é? Mas nós temos os comportamentos atávicos e inconscientes. Existem crenças e experiências infantis, não é, da vida atual, dessa vida atual, que explicam... Opa, desapareceu para vocês aí, foi? Voltou, minha gente? Voltou, não foi? Pronto. Voltou. Existem... Valeu, Antônio. Fernandes. Veja, valeu, Antônio. Vejam, existem crenças e experiências infantis. João de Anjos chama a atenção disso, não é? O Jung, né, tem um trabalho muito importante sobre isso, né? As crenças infantis, quanto isso nos condiciona. Elas servem como né, espécies de presságios, de promessas a serem cumpridas, roteiros pré-definidos que a gente segue, criando encrencas por conta de comportamentos e crenças infantis, experiências infantis, né? Quer dizer, essas crenças muitas vezes são de experiências ou de coisas que nos diziam, não é? Então, Bino, esse menino é preguiçoso, esse menino vai dar para a gente. Isso é um presságio que assombra a pessoa o resto da vida. Então, o que é, nesse processo de reforma íntima profunda, é muito importante que a gente pense o que disseram para a gente. Que crenças infantis a gente consolidou. Então, voltar essas experiências. É muito interessante esse exercício de voltar essas experiências, essas crenças infantis, tentar localizar isso, não é? Tentar localizar isso e olhar com o olhar do adulto para isso. Muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver assim, meu Deus, como é que coisas absurdas, né? Que, meu Deus do céu, isso não é possível. Mas eu acreditava naquilo. Então, isso é um processo que também de reforma íntima. Isso acaba condicionando a tua vida. Eu vou te dar um exemplo de um caso que eu acho muito interessante. Não de essas crenças, elas podem vir, não é, do que diziam para a gente, não é? Mas também de experiências que a gente vivenciou. E a gente consolidou uma crença a partir daquelas experiências. Eu lembro de um caso, quem cita é o Alberto Almeida. Ele tem uma obra, né? Tem várias sobre família, ele cita um caso, eu já vi falando em palestra e tem livro isso. Um caso, né, de um camarada que tinha um ciúme doentio pela esposa, né? Ele que, inclusive, casou com a esposa dele, ele não considerava a esposa dele bonita, ao contrário, ele achava a esposa dele feia, não é? E a beleza e a feiura, isso é muito relativo, né? Então, essa questão de padrões de beleza que aparecem na mídia, isso é besteira. Não é? Por quê? Porque existe uma mídia, uma cultura que te impõe um padrão, mas o ser humano é muito complexo e com um gosto muito variado. Tem sempre, não tem um ditadozinho, tem sempre um chinelo que cabe no pé, uma coisa assim, né? Uma coisinha de... Mas sigamos. Então, tem sempre alguém que tem um perfil que atrai o outro. Isso não existe. Então, qual é a questão? Mas ele não achava isso. Não é que a sociedade achava a mulher dele feia e ele não achava, e para ele era bonita. Não, isso não existe. Não é fora do padrão, não. Ele achava feia. E ele casou com uma mulher feia, segundo ele diz na terapia, ao Alberto Almeida. Por quê? Porque ele tinha ciúme, ele tinha medo de ser traído. Né?
Então, ele tinha um ciúme doentio, mesmo assim, mesmo considerando ela feia, ele tinha um ciúme doentio, não é? E aí, de onde foi essa experiência? Que aí, nesse processo aí não foi nem só da reforma íntima, mas ele, nesse processo de autodescobrimento, a partir, inclusive, de uma contribuição de um trabalho terapêutico. Porque tem casos, que esses são um trabalho individual, de reforma íntima, mas tem casos que nós precisamos de ajuda, inclusive profissional, de um bom profissional, de um profissional bem orientado. Não é todo profissional, mas de um profissional bem orientado, de um psicólogo ancorado numa proposta, não é, de autodescobrimento, que te ajude nesse processo. No caso, ele procurou Alberto Almeida. E o que é que apareceu na terapia? Apareceu que ele acabou se lembrando de uma experiência na infância que ele viu a mãe traindo o pai com um amigo. Então, o que é que ele cristalizou? Quer dizer, aquilo ali foi uma grande decepção. E aí ele cristalizou o seguinte: não dá para confiar em ninguém. Então, mulher não se confia. Por quê? Porque a referência que ele tinha era a mãe. Não é? Então, ele viveu uma vida de suplício. Não é? O ciúme, né? O Alceu Valença, um poeta, músico pernambucano, eles têm uma música que é muito interessante, não sei se é a letra dele, mas ele canta, né? Que o ciúme é como se estivesse o couro esticando no curtume, a alma como o couro esticando no curtume. Né? Então, assim, o esgaçamento, a tortura, né, de você sentir o ciúme. Né? Então, isso pode ser de uma crença infantil, de uma experiência infantil dessa vida, mas pode ser também existem questões na vida que a gente, né, questões que na terapia você descobre que isso vem de vidas passadas, né? Como, por exemplo, um caso que o Alberto Almeida também traz, né? Um caso que o Alberto Almeida também traz, que um caso de uma moça que procura terapia porque ela tinha assim, fobia de homem. Né? Então, não é que ela não desejasse, a condição dela estagiava ali na heterossexualidade, mas ela tinha medo de homem. Né? Então, ela não conseguia se relacionar com homem. Isso pode estar em uma explicação em vidas, em questões na infância, inclusive, questões delicadas, né, abusos, né, etc., né, morais, até sexuais, que você pode ter uma vivência familiar que infelizmente, ter possibilitado isso, né, de um pai agressivo, né, de alguém, ou um vizinho, mas não só nisso, são questões sexuais também, né, e isso pode ser resultado, mas no caso dela não foi, porque ela não localizava isso nessa experiência. Então, ele fez uma terapia de regressão a vivências passadas, e ele localiza uma experiência em que ela sofreu um abuso, né, e foi muito traumático, foi um estupro, né, com muita violência. Então, ela trouxe isso, né, de vidas passadas. Então, um componente como esse, evidentemente, você não faz sozinho. Você precisa de ajuda terapêutica profissional muito especializada. Mas eu estou mostrando para vocês que muita coisa do nosso comportamento tem também ancoragens em experiências atávicas e profundas, que é necessário uma coragem para o enfrentamento, às vezes com um profissional. Não é? Às vezes não, isso depende de caso ao caso. No Espiritismo, nós convidamos esse processo contínuo, né, de autodescobrimento. Então, sigamos. De vidas anteriores. Aí, nós estamos já nos aproximando do final. Eu só queria, nesses últimos minutos, tem algumas questões para a gente fechar. Eu só queria lembrar uma coisa também que eu acho muito importante, não é? Muito importante do caso lá do ciúme. Eu quero fechar essa questão, que é uma questão que eu tinha me reservado para colocar. Eu lembro, né, de uma situação que eu acompanhei de longe, mas eu acompanhei, e eu quero dividir isso com vocês, porque eu estou trazendo elementos da vida, né, da vida cotidiana. Então, eu lembro que soube de um caso, de uma festa, um casal, né, lá num grupo,
e o camarada começou no celular. Né? Só para a gente analisar esse caso, no celular, e passando o celular para a esposa. Então, eu soube da história, e o que é que ele estava conversando? Ele estava dizendo, você está olhando para fulano. O que é que ele está olhando para você? Né? E isso era um comportamento recorrente. Depois eu tive informação mais profunda do caso. Isso era um comportamento recorrente dele. Então, ele, e aí eu acho interessante fazer uma relação com, por exemplo, o que até o Freud diz, né? Estudando o ciúme, tem 3 níveis de ciúmes. O último é o que ele chamava de ciúme delirante. Né? Então, de onde é que vem o ciúme? O ciúme vem de uma ignorância, de uma insegurança, não é? da pessoa, um problema de autoestima, né? Mas tem níveis de ciúmes, e aí o Espiritismo nos ajuda. Esse ciúme delirante, ele dá ensejo, abre uma porta enorme a processos de obsessão espiritual. Porque é muito importante que a gente perceba que os espíritos nos ajudam nesse processo de reforma íntima, os espíritos de luz, mas também esse processo é dificultado, as nossas imperfeições são exploradas por entidades que se comprazem em ver o nosso sofrimento. Então, alguém que tem um ciúme delirante, que vê quadros, que é levado às vezes a cometer crimes, o feminicídio, etc., é muito comum nesse caso de ciúmes delirantes. Isso é uma porta, esse ciúme delirante é uma porta aberta enorme à atuação de entidades obsessivas. Ele vê aqueles quadros, né? E aí, o que é interessante? O Freud nos traz um raciocínio que isso é uma questão interessante para a gente pensar. Esses casos de ciúme delirante, muitas vezes, ele mede a régua do oponente a partir dele. Né? Então, o que é que Freud vai dizer? Muitas vezes, não é a esposa, a mulher ou a companheira que deseja aquele camarada que ele está chamando a atenção. É ele que inconscientemente deseja. Então, vejam como são complexos os comportamentos humanos. Muitas vezes o camarada cria aquela... Lógico que eu não estou dizendo que ele esteja na condição da bissexualidade ou da homossexualidade. A questão não é essa. Mas é inconscientemente, aquele camarada ali é um camarada que ele admira ou mesmo deseja dentro do sentido psicanalítico, né? Mais amplo do que a gente está acostumado a tratar. Né? Então, vejam, abram os olhos nessas situações, porque assim, quando você está numa situação dessa, de ciúme delirante, então você está muitas vezes sob a influência espiritual negativa, que pode se tornar constante, e às vezes você precisa de ajuda profissional, antes que faça uma besteira e mate alguém, e acabe com sua vida e com... Né? Então, muito importante que a gente diagnostique isso e tenha coragem, né, de buscar o enfrentamento de si mesmo e até tratamento, se for o caso. Né? Porque essas coisas existem, né? E estão na sociedade. Caminhando para o final, minha gente, eu quero apresentar para vocês uma última discussão, né, que elas estão articuladas. O objetivo da reforma íntima profunda é a conquista da moralidade, e como eu estava dizendo para vocês, é um trabalho pessoal, individual, intransferível, que não quer dizer que a gente precise fazer sozinhos ou sozinhas, tá certo? Mas que isso tem um objetivo, é a conquista da moralidade. O que é a moralidade? A gente vai ver. É a vivência, a consolidação em nosso comportamento, em nosso ser, das virtudes propostas por Jesus, que são as virtudes que estão previstas nas leis divinas. Não é? Então, Jesus, quando traz a mensagem, é para nos esclarecer. Não é? Então, tem aqui a moralidade. Agora, muito se confunde de moralidade entre moralidade e moralismo. E esse aqui é um desafio que nosso campo religioso, todo religioso, toda religiosa, sofre essa tentação de não conseguir construir a moralidade e estagiar na experiência do moralismo. O que é moralidade?
A moralidade representa uma imersão na própria alma, uma viagem interior de autodescobrimento. Muito importante isso, né? Então, doutrinariamente, a gente tem muitos elementos para seguir nesse processo, né? Uma viagem interior, né, de autodescobrimento, a partir da reflexão de Joana de Ângeles, etc. Não é? Então, nós temos aqui também, dentro dessa conceituação de moralidade, o que é que ela é? Aquilo que eu estava dizendo para vocês. A construção da moralidade acontece de dentro para fora. É uma autopoese, é uma autoconstrução da ética. Não é de fora para dentro, não é imposto. Tudo que é imposto de dentro, de fora para dentro, é uma construção artificial. Não é? Então, é uma conquista de dentro para fora. E aí, isso se diferencia do moralismo. O que é o moralismo? Amigos e amigas, o moralismo é uma fuga espetacular dos próprios conflitos. Então, quando o camarada é moralista, moral do Cristo, eu lembro assim de experiências nesse sentido, dizia assim, o cara é o bastião da moralidade no centro, ou na igreja, ou no trabalho, se apresenta como santo, a postura do palestrante, a impostação de voz, não é moral, né? Então, aí a gente não está colocando como uma crítica, mas para a gente entender que são personagens que nós criamos, né? E aí, isso muitas vezes representa uma projeção voltada para o exterior. São as nossas sombras, a projeção de uma sombra interior voltada para os outros. Mas, André, o que é que você está querendo dizer com isso? Que conversa é essa? É assim, minha gente. Se você, na fofoca, te incomoda aquele defeito de fulano, vixe, que menina isso. Essa menina é isso, como é que ela faz isso? Esse camarada, etc. E aí você aponta o dedo para o outro. Muitas vezes, aquilo que mais te incomoda nos outros é porque são conflitos interiores seus. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, mas são questões que trazem dentro de você, ainda não superadas, né? Ainda não superadas. E aí, tem coisa assim que a gente diz, o Alberto Almeida tem um ditadozinho terapêutico que é assim, bateu, doeu, leva para casa que é teu. Né? Então, no sentido de se alguém disser alguma coisa que te incomodou, opa, leva para casa. Se está falando genericamente, do mesmo jeito assim, se aquilo te incomoda tanto, por que aquela tipo de pessoa, aquele comportamento te incomoda tanto? São questões para a gente trabalhar. Né? Para a gente trabalhar. E aí, seguindo para o nosso fechamento, dentro nesse sentido, fazendo essa diferença de que a gente precisa de moralidade, mas não de moralismo, né? Não voltar... É nesse sentido do moralismo que Jesus buscava dizer, não julgueis. Jesus queria a nossa moralização, a vivência da moralidade, e não o moralismo. Não é? Que esse é o não julgueis de Jesus. Não julgueis para não serem julgados. Você não sabe da situação daquela pessoa para ele ter feito isso. Ele foi desonesto, ele é impuro, ele é corrupto, ele é imoral. Você não sabe da experiência que levou aquela pessoa até aquele comportamento. Quais foram as experiências da infância? Quais foram as experiências nas outras vidas? O que é que aconteceu na vida daquela pessoa para ele se apresentar daquele jeito? Não é? Então, não julgueis. E aí as questões para a gente caminhar para o final. Quais são os desafios de uma reforma íntima profunda, minha gente? Como considerações finais. Evitar adesão ao rótulo religioso sem mudança comportamental. Eu era católico, sou espírita, não mudei nada. Sou o mesmo André. Opa, o mesmo André? Né? Com os mesmos vícios, os mesmos defeitos. O espiritismo, eu entrei no espiritismo, mas o espiritismo não entrou dentro de mim. Eu vou no centro, mas o centro não entra. Então, vamos pensar nisso. A adesão às normas comportamentais por mera convenção social. Minha gente, isso é tudo que o espiritismo não quer.
O espiritismo não trabalha padronizando ninguém, impondo nada de comportamento. Nosso centro espírita, o nosso movimento é um movimento rico pela diversidade, não é? Então, não vamos querer enquadrar as pessoas. Vamos procurar trabalhar em nós mesmos a vivência da moralidade. E dizer isso, romper com o moralismo, não é romper com a moralidade. É ter um compromisso com a moralidade, sem julgamento com os outros, não é? Então, por quê? Para a gente evitar dissociação entre discurso e prática. Discurso, uma coisa, prática é outra. Discurso no centro, muito bonito. A prática é completamente diferente. Às vezes, dentro do próprio centro. Afastando as pessoas, não acolhendo quem está chegando, não dando oportunidade, não é? É com intriga. Não é? Então, vejam, isso tudo não é só dentro do centro, fora e tudo. Não é? Então, como é que a gente chama alguém que dissociou o discurso da prática? A gente chama isso de hipocrisia. Então, todo religioso sofre a tentação da hipocrisia. Por quê? Porque nós temos um discurso, que é o das leis divinas de Jesus, uma mensagem belíssima, e a prática é da nossa imperfeição. Óbvio que a gente vai ter dificuldade de espelhar na prática o discurso. Lógico que a gente vai cair, lógico que nós vamos ter incoerências. Todos nós temos, eu e vocês. Agora, quando a gente se dissocia o compromisso dessa vivência, eu não quero saber, eu estou satisfeitíssimo, dizendo aquele discurso bonito no centro, fazendo outra coisa, aí isso é hipocrisia. E principalmente quando a gente passa a fazer isso e passa a julgar os outros, né? Então, a falar dos outros. Então, muitas vezes, o hipócrita é alguém que tem uma postura interna, né? Isso a gente vai, né? Na vida íntima, né? Nebulosa, justamente aquilo que critica tanto nos outros, mas socialmente ela aponta o dedo, discrimina, etc. Então, tem uma dissociação entre comportamentos na luz, na sociedade, e na sombra, na intimidade. Eu quero até chamar a atenção dos casos de déspota do lar. Eu já passei um pouco, eu não vou me estender na questão das perguntas, a gente pode conversar um pouco mais. Mas são aqueles casos, é muito comum, inclusive, em homens religiosos. No centro, na igreja, ele é aquele camarada, né, sociável, simpático, né, querido por todos. E aí a gente sabe, tem casos assim que, meu Deus, de déspotas do lar, que são homens agressivos, violentos, até com violência doméstica, tiranos no lar, não é? Então, é uma coisa na sociedade e uma coisa em casa, não é? Na intimidade, na vivência cotidiana, né? O Júlio Alves, que foi presidente da Federação Espírita Pernambucana, me dizia uma coisa muito interessante, né? Que era a necessidade de comer 1 quilo de sal juntos. Um dia eu fui dizer a ele, seu Júlio, uma questão lá do centro, ele disse, seu Júlio, o senhor me conhece. O senhor me conhece. Aí ele perguntou, eu comi 1 quilo de sal com você? Brincando, né? Mas para trazer a reflexão de que, assim, nós todos, a gente vamos viver, né? Temos nosso trajeto, nossas imperfeições, e se conhecer e conhecer o outro é tempo, né? Portanto, qual é o convite, minha gente? Vamos superar mais esse desafio da reforma íntima como verniz de superficialidade sem aprofundamento real. O convite de Jesus é que brilhe a nossa luz, brilhe a vossa luz. Então, que nós possamos buscar, de fato, uma reforma íntima para além dos vernizes, não beber, não fumar, de estar no centro espírita, mas viver em profundidade a proposta. Quer dizer, viver uma reforma íntima profunda para além da adesão na superficialidade. É isso. Vou interromper aqui. Aí a palavra está com vocês. Yuska. Olá, gente. Então, chega esse momento, né, que a gente gosta dessa interação, essa troca com vocês, e quem tiver interesse em fazer uma pergunta, só abrir o microfone, colocar aqui também no chat. A gente tem aqui acho que é a Cleide, né? Cleide Paiva, Maria Paiva, elogiando, André, sua palestra, dizendo que foi muito interessante essa forma de trabalharmos nossa reforma, considerando tantos ângulos. E realmente a gente vê que você trouxe muitos
elementos, né, que a gente poderia até estender um pouco mais essa discussão. E, assim, se ninguém tiver uma pergunta, eu gostaria até de chamar a atenção por... Bino. Certo, Bino. Em seguida eu abro, mas... Minha filha, pode continuar. Pode... Não, era uma reflexão, porque eu lembro que eu vi que em um dos slides você colocou essa conquista da moralidade. E, assim, eu vejo que essa reforma íntima, no meu entendimento, é um trabalho constante. Então, eu vejo muito mais como uma eterna busca dessa moralidade, desse autoconhecimento, do que a conquista. Para mim, assim, é algo muito distante eu conquistar isso. Né? Eu me sinto até muito imperfeita por tantas coisas que realmente, no início, o Santo Agostinho, aquele exercício de, ao final do dia, você fazer aquela revisitar, né? O que você fez durante o dia, de que forma você errou. Então, para mim, essa busca é uma busca mais da moralidade e não a conquista. Era isso que eu queria pontuar. E eu não sei se Bino vai falar agora ou o André quer comentar. Deixa eu fazer um... O que vocês acham? Amarrando, pode ser? Que Yuska trouxe uma questão muito interessante. Eu vou passar para você. Pode ser, Bino? Ou vocês querem fazer blocos? Você quem sabe. Eu acho bom você comentar. E amarrando. Deixa eu dizer a vocês. A Yuska trouxe uma questão muito interessante. Quer dizer, o que é que eu acho que a doutrina espírita nos respalda? Para a gente entender que isso é um processo, é um jeito, é uma forma de caminhar. Né? Então, até chegarmos a espíritos puros, quer dizer, na condição de Jesus, isso vai assim, levar alguns dias, né? Quer dizer, trilhões e trilhões e trilhões de dias para a gente chegar na condição de Jesus. Mas isso é nossa determinação, nós chegaremos, todos nós. Né? Então, mas até chegarmos nessa condição, nós teremos imperfeições para superar essa perfeição relativa, a perfeição absoluta só Deus, mas essa perfeição relativa é uma conquista constante do progresso, do esforço. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Você não vai ter uma... É ingênuo, porque eu acho isso uma coisa importante que o Yuska trouxe, é ingênua essa adesão, a achar que a adesão a um novo rótulo religioso, a conversão ao espiritismo, vai te transformar em um espírito de luz. Vai te promover uma profunda transformação moral. Não vai. Esse é um processo de conquista de virtudes, como o Yuska está dizendo, cotidiano, constante. Tá certo? Então, isso é um movimento muito importante para a gente perceber. Por quê? Porque a gente vai cair, vai se levantar, vai cair de novo, vai se levantar. Esse é o processo. Né? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Quando a gente faz esse diagnóstico de nós mesmos, que o Agostinho de Hipona nos trazia, a gente precisa também alimentar a nossa autoestima, que eu acho que é uma questão importante. Identificar também, quando a gente olha o copo, não é só meio vazio, ele também está meio cheio. A gente precisa ressaltar as nossas virtudes para não estagiar na culpa paralisante. Isso eu quero chamar a atenção. Quer dizer assim, e aí, por que a culpa paralisante? Porque assim, aí as minhas imperfeições aí não te permite alçar, então se sinta bem. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente buscar a coerência, buscar a felicidade, já é a própria felicidade. Apesar de tudo que a gente vai passar, das quedas que a gente vai ter, dos levantes, das situações difíceis, mas se você segue no bom combate, na consciência tranquila, no esforço, diz assim, poxa, errei. Então, sentir arrependimento e culpa faz parte, mas não estagiar nisso. Né? Quer dizer, identifiquei que errei, trabalha para mudar. E como é que eu vou resolver aquilo? Né? Eu estou falando de uma situação específica. Tem situações que a gente não consegue resolver, e só o tempo, às vezes outras encarnações. Né? Mas é seguir nos perdoando também. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Né? Esse processo constante vai compor incoerências, quedas, isso é de todo mundo. E se levantar, não é só cair, não. É cair e não ficar lá embaixo, não. Porque a culpa é isso. Se você cair, ficou lá. Se levanta, sacode a poeira e vem embora. Segue de novo para a vida. Eu acho que essa é uma coisa importante para se ter em mente, né? Foi muito interessante a questão que o Yuska trouxe. Bino,
Com você. A primeira pergunta é quando nós teremos os desafios de uma reforma íntima profunda, parte 2. Sim. Rapaz, a sociedade... Como é, né? Tem um bocado de coisa para falar mesmo, né, Binho? Realmente. A sociedade, né, está doente, né? Nós estamos doentes. Ainda tem gente que diz que o ciúme é o tempero do amor. Isso é de uma ignorância grande. E tem situações que nós precisamos da ajuda de um profissional. Agora, o receio é a religião interferindo no trabalho desse profissional, qualquer que seja a religião, sabe? O perigo é isso, mas que há casos que nós precisamos da ajuda, né, da terapia. Terapia é uma ferramenta importantíssima, né? Então, as palavras têm uma força muito grande, né? A questão das sombras que nós carregamos hoje são frutos da atuação de nossos cuidadores, né? Pais, ou quem nos criou, né? Tanto nos estimulando para coisas positivas, como também atrasando o nosso desenvolvimento. Está muito claro isso, né, André? Então, a gente tem que fazer essa interrogação no final da noite, que é uma orientação do Santo Agostinho, e que o que nós fizemos durante o dia, né? Isso é importante demais, essa análise, porque muitas vezes a gente leva a coisa como normal. Por exemplo, a questão assim, muito pessoal, eu brinco que eu me casei quase vencido. Me casei aos 50 anos. E eu lembro que papai não queria que eu me casasse, sabe? E uma vez eu perguntei a ele: papai, por que você não quer que eu me case? Porque não há necessidade de você casar. Você não tem a sua mãe, mas você tem o seu pai, tem suas irmãs. Eu disse: não, o senhor não casou? Era outra conjuntura, outra realidade. Hoje você não tem essa necessidade, sabe? Eu já era adulto, mas teve coisas anteriores que eu vim entender depois porque que eu não queria me casar. E uma vez eu fiquei aborrecido, porque eu acho que Tonhão lembra. Tonhão é mais novo do que eu, mas acho que ele lembra. No musical 145, que ficava ali atrás do museu, do amigo Gilberto Loya, em Fátima, uma vez eu sentado lá com o Técio, e tinha um médico que chegou, ficou na nossa mesa, ele não me conhecia. Ele é um médico psiquiatra. Ele conversando lá, e não sei porquê, ele disse: olha, o homem que chega aos 30 anos, não casou, ele tem um problema. Aí eu disse: que esse cara pensa que para dizer uma coisa assim, porque eu não vejo que eu tenho um problema, só que eu tinha e tenho, sabe? Mas aí, depois de muitos anos, foi que eu vim entender um pouco porque papai tem esse comportamento em relação a mim, sabe? Porque nós somos 3 casais de filhos. Aí um morreu menos de 2 anos, e o outro morreu agora, o mais velho morreu agora em junho passado. E esses 2 foram embora, um em 68, outro em 86, e eu acho que ele tinha medo da solidão, não sei. Mas a coisa mais profunda, para eu encerrar aqui, foi um fato que aconteceu em 1961, que eu só vim saber nos anos 2000, para ter esse entendimento, sabe? Então, o comportamento das pessoas que estão ao nosso entorno, elas influenciam na nossa vida, positivamente ou negativamente, sabe? Então, isso é uma coisa que faz adoecer a sociedade, que é o comportamento que nós estamos vivendo agora, que requer de cada um de nós que estamos em busca dessa reforma íntima, positivamente, nos policiarmos para não entrar nessa sintonia, dessa agressividade, né? Principalmente no nosso lar. Porque Tonhão diz assim: olha,
meu amigo Bindo, lá em casa eu sou respeitado. Aí eu disse, pai, Dorinha, não pensa assim não. Dorinha disse, Bindo, lá em casa ele é odiado. Olha, infelizmente, é uma realidade que a gente vivencia. Né? É isso aí, meu amigo. Entendi. Muito interessante as reflexões de Bino. Eu vou comentar, né, algumas questões que eu acho muito interessantes. E assim, acho muito bom, Bino, muito positivo você trazer esse relato pessoal, inclusive, sabe, amigo? Que é esse dá ensejo a gente fazer outros comentários. E não necessariamente é o seu caso, o caso do relato pessoal que você trouxe. Né? Agora, isso dá ensejo para a gente pensar, porque é uma coisa que a gente precisa explorar. Eu quero lhe agradecer, porque eu acho que vou poder trazer reflexões nesse sentido. Né? Que é assim, existem papéis familiares. Né? Às vezes, esses depósitos que a gente recebe, e as crenças infantis que a gente consolida, né? Às vezes isso condiciona a vida inteira. Né? Evidentemente, eu não concordo com o psiquiatra que diz que quem não casou aos 30 anos tem algum problema. Não. Às vezes é opção, às vezes por visão de mundo, né? Porque a pessoa não quer, às vezes tem experiências que condicionaram essa opção, a pessoa acha que é racional, tem um elemento de racionalidade, mas tem outras questões por trás que precisam ser trabalhadas, etc. Né? Agora, tem questões na dinâmica familiar que a gente precisa chamar a atenção. Né? A família é o lugar dos melhores sonhos e dos melhores pesadelos. Não é só, porque a gente tem uma coisa assim, a Sagrada Família, a construção judaico-cristã, de que a família é tudo de bom. Lógico que é uma instituição, né, uma conquista da humanidade. Está no livro dos Espíritos, a família. Né? Então, agora, qual é a questão? Mas na família existem muitas questões que nos condicionam para o bem e para o mal. Experiências de amor, mas também experiências de abandono, de sofrimento. Às vezes, depósitos que os pais não queriam fazer conscientemente, mas que aquilo ali fica como né, um presságio que a pessoa tem que seguir ou reproduzir. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer para ser mais claro ainda, para eu tentar metabolizar melhor os pensamentos? Às vezes, numa família, você, né, tem relações tóxicas. Um pai agressivo, um autoritário, uma mãe super protetora, não é? Ou vice-versa, um pai superprotetor, uma mãe agressiva e autoritária, não é? que, te, que, né, que querem te condicionar. Não é o caso necessariamente do pai de Bino, que estava trazendo esse relato, mas, por exemplo, é muito ruim, assim, muito, eu diria, não há uma crueldade maior do que o pai e uma mãe não deixar o filho crescer. E aí não é o caso de Pino, mas isso é uma dinâmica muito comum nas famílias. Os pais até sabotarem conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente, os filhos. Não é? Por quê? Porque o ciclo da vida é difícil. O próprio processo de envelhecimento é desafiador. E aí, às vezes, os pais precisam de um ser na dependência. E aí, o bom pai, ou a boa mãe, que a gente está falando isso no Dia dos Pais, né? É aquele que deixa o filho crescer e ampara, mas alimenta o voo. A gente cria os filhos para o mundo. Evidentemente, isso é fácil dizer. Quando chegar na função de pai e mãe, a gente, né, sabe os desafios disso, mas é o melhor. É o melhor. Então, essa situação do controle, isso é um dos aspectos. Então, os pais, as pessoas que cuidam, como o Binho está dizendo, muito bem, tem um peso muito grande na formação nossa, nessa vida. Então, esse trabalho de reforma íntima é muito necessário que a gente faça uma imersão no dia de hoje, mas também nos outros aspectos, que é, cadê a tua infância? Como foi a tua criação? Às vezes, esse processo gera uma interdição. Eu, como profissionalmente, eu lido, por exemplo, com... trabalhei por muitos anos em estágio. Vocês sabem que eu sou professor universitário e trabalho nos estágios que os professores iniciantes fazem na escola, né? Por diversas vezes,
Eu vi, por diversas vezes, opa, Tonho, vou passar para você. Por diversas vezes, eu vi alunas, às vezes brilhantes, pessoas eloquentes, que têm dificuldade no estágio, porque ele tem dificuldade de assumir a posição, o lugar. Então, eu digo muito para essas meninas, que são mulheres, em grande parte mulheres. Eu já encontrei homens, mas grande parte mulheres. Por quê? Porque tiveram seu lugar negligenciado, silenciado. Né? Então, as mulheres, o que é uma boa menina? É a menina comportada, é a menina caladinha, não pode falar. Um exemplo, eu estou dando para vocês. Então, muito comum que a educação que a gente tinha até muito pouco tempo, ainda tem, né? E tem coisas de permanência, de mudança, nem sempre as coisas também, você tira a autoridade, que o autoritarismo tira a autoridade, tem outros problemas, está com outra palestra, né? Mas, falando da questão, né, da educação dos filhos, principalmente nas mulheres, são muito silenciadas, tem um lugar negado, mas isso acontece com homens também. Aí a pessoa chega no momento, está na evidência, de estar no lugar que ela merece, ela estudou para isso, ela tem conhecimento, e ela se interdita, ela se sabota. Não é? Por quê? Isso vem da onde? Aí você vai no histórico familiar, está lá, na criação. Né? Pode ter outras experiências, né? Outras questões que explicam, mas geralmente eu converso com essas alunas e tem muita ancoragem nesse histórico familiar dessas alunas e alunos. Como elas foram criadas. Não é? Tonhão. Fala. Olá, pessoal. Bino, eu vou pedir licença a você para contrapor a minha história à sua. Mesmo porque isso vai dar uma espécie de alinhamento, né, nesse conhecimento nosso. Né? Enquanto Bino veio casar aos 50, eu casei aos 19. Né? E quando eu casei, pessoal, eu ganhava um salário mínimo que não é o salário mínimo de hoje. Você tem uma ideia, o salário mínimo no tempo que eu casei, meu cunhado, no mesmo ano, comprou uma bicicleta Monarch, barra circular, ele ganhava salário mínimo para pagar em 36 meses, né? Em Radim Pereira, viu, Bino? Na sertaneja. Ou seja, o que é que a gente pode concluir dessas colocações suas, André, nessa questão do autoconhecimento, certo? Conhece a ti mesmo. É que nós somos seres humanos em fases distintas. Né? Eu fui criado numa família de mamãe, papai morreu, tinha 10 anos, meu referencial é mamãe, porque foi ela que tomou as rédeas, né? E eu comecei a namorar com a Dorinha, tinha 16 anos, com 18 nós noivamos, e quando eu disse à mamãe que ia casar, ganhando salário mínimo, ela disse, olha, tudo bem, você pode casar com quem você quiser. Não tenho nenhuma rejeição. Agora, lembre-se de uma coisa, a mulher é sua, não é minha. Entendeu? Então, ela foi no ponto X, né? E ela realmente, ela fez isso aí, e eu casei aos 19 anos, exatamente 19 anos, né? E a gente viu uma coisa na minha história, assim, diferente da de Bino. Eu sou o que sou porque eu casei nessa idade. Mamãe já me pegou, imprensou no canto da parede, não deixou eu beber, não deixou eu fumar, não deixou eu... Vou usar as palavras dela, né? Não deixou eu fazer grandes coisas fora do padrão dela. E ela repassou para a Dorinha e disse a Dorinha que continuasse naquele padrão. Ou seja, eu precisei de uma carga extra, essa é a minha avaliação hoje, para me tornar uma pessoa responsável pelas minhas atitudes, as minhas responsabilidades. Que não é o caso de Bino. Ele já tinha essas responsabilidades já. Eu precisei passar por tudo isso, me modelar através disso, né? Ter filho novo. Eu fui pai com 20 anos. Né? Nós casamos no dia 19 de outubro, quando foi no 9 meses depois, né? 19 de janeiro, quando foi 19 de outubro, né? Ou seja, faltavam 2 dias para completar 9 meses, eu ia ter o primeiro filho. Mas isso modelou a minha cabeça, por quê? Porque, como eu ganhava salário mínimo, eu tive que me esforçar cada vez mais para 2 anos depois de casado, eu passar no concurso para o Brasil, para eu não ver minhas filhas naquele jeito que eu não gostaria de ver. Então,
você vê que a minha tomada de decisão em busca desse autoconhecimento, de assumir, de assunção de responsabilidade, é um caminho diferente de Bino. Bino deu para a gente sem precisar de peso nas costas. Não é? Eu dei no que dei, e já estou aqui, porque exatamente eu precisava dessas pessoas à minha volta para me chamar a atenção. Não é bom nem ruim. É só a história de cada um, dentro dos limites de cada um. Então, isso vem a se mostrar uma coisa interessante. Cada um é dono da sua história. Cada um é dono da sua vida. Cada um está num estágio diferente. Aquilo que serve para mim não serve para você, né? E vice-versa. Se ele casou aos 50, né? É porque ele precisava dessa experiência aos 50 e não aos 19, gente. 19, né? Então, a gente tem que aprender a fazer essas leituras para que a gente possa caminhar em conjunto. Não é nem bom casar com 19, nem ruim casar com 50. É só a experiência que ele precisava. Pronto. Com vocês. Show, Theo. Muito, muito interessante, viu, a reflexão. Acho que complementou muito bem do que eu estava buscando trazer, não é? E são as experiências diferentes. Uma, por exemplo, a partir da ausência, e aí talvez tenha facilitado. Isso aí você está fazendo, não é? Outra questão tinha a presença de um pai zeloso e tinha um papel na dinâmica familiar ali importante, que ele, né, levou a vida com as suas experiências e rompeu quando quis e quando sentiu necessidade e estava fortalecido para isso. Então, é muito interessante essa riqueza das experiências de todos nós, né? Todos nós temos boas experiências e situações desafiadoras, depósitos que a gente recebeu na família, na sociedade, na infância, de outras vidas, e aí que a gente precisa tornar consciente no processo de reforma íntima profunda, né? Então, qual é a sua? Eu tenho algumas, Bino tem outras, Tonhão tem outras. Qual é a de vocês? Qual é a sua? Então, quais são os depósitos? Qual era o papel que te foi destinado? Né? O que te diziam que seria teu futuro? Isso é muito importante nessas expectativas, tudo que foi depositado na nossa formação, que a gente hoje volte com o olhar de adulto, de espírita e reveja e escolha seguir ou não seguir, não é? Então, isso é muito interessante. Identificar, tornar consciente para poder superar ou aceitar, né? Mas ser uma decisão nossa. Fala, Tony. Só para complementar, né, para você ver. Hoje, uma mãe seria tido um modelo de uma mãe castradora, né? Sim. Porque ela dava liberdade, mas cobrava responsabilidade. Quando eu fui dizer a ela que ia casar, ela foi taxativa. Olha, presta atenção. Cuidado que casar não é fazer qualquer coisa, não. Isso é aquele nomezinho muito comum, popular, que eu não vou dizer para não ofender a Bino. Aí eu observo. Sabe o que ela disse? Você vai casar, pode casar. Agora, se for para casar para se separar, não pense em voltar mais para dentro de casa, não. Fechou. Enquanto o pai de Bino queria que ele casasse para sair de casa, ela dizia que se eu saísse, não precisava mais voltar. E, obviamente, é para não levar um cara bem grande dela, ainda estou com a mesma mulher. Mulher forte, viu? Não é? Olha, eu vou dizer, só para fechar, vou passar para a Iusca, mas para fechar a reflexão, eu estou consciente hoje, me reforçou essa impressão a partir da narrativa do Tonhão, que diz assim, existe uma hierarquia lá no centro, viu, no Franciscanos. É assim, tem Tonhão, tem a espiritualidade, tem Deus. Aí, acima de Tonhão, de Deus e da espiritualidade, é Dorinha. Pode acreditar que quem manda lá é... É um espelho de mamãe, cara. É Freud, né? O homem procura casar com a mulher mais próxima da sua mãe. Eu casei, cara. Meu Deus, é bom demais essas coisas. Um abraço, minha gente. Eu encerrei minha participação. Não sei se vocês querem falar. André, eu sei que já está no fim, mas Cleide tinha colocado aqui uma pergunta. Eu acho que dá para você finalizar. Ela colocou: assistir uma palestra com Cosme Massa, em que ele falou de Tales de Mileto a frase "conhece-te a ti mesmo". Você poderia falar algo a respeito? Sim. Dá tempo?
Exatamente, isso é a síntese, né, que está no oráculo de Delfos, isso, né? É o frontispício do oráculo de Delfos, que é o conhece a ti mesmo, que é em síntese, é o que a gente, né, tem da proposta, né? Essa viagem interior, essa busca interior de se conhecer, né? Essa é a reforma íntima profunda. Tá na antiguidade isso, né? Isso que a gente procurou trazer de reflexão, né? E aí todos nós temos nossas características, né? A história, como o Tonho colocou muito bem, né? E Bino trouxe essas reflexões tão bacanas, né, de dizer assim, todos nós temos nossa história, de nossa constituição, é para a gente olhar para essa história. Conhece-te a ti mesmo, porque a gente parte do princípio de que nós, humanos, né, nós, espíritos, nós temos uma história que nos explica, uma história de formação, de deformação, de características, né, mas é uma história que nos explica. A gente precisa identificar essa história, né? E para poder tomar as rédeas dessa história no processo de reforma íntima profunda. Ok, André, a gente chegou aqui ao fim da palestra, eu não sei vocês, mas assim, à medida que a gente vai conversando e vai dando mais vontade de fazer outras perguntas, eu acho que ficaram algumas questões aí abertas, eu mesmo assim, a partir dessa frase, conhece-te a ti mesmo, e como você falou em vícios, em defeitos, aí já me veio assim um link, né, e o que a gente é, o que a gente demonstra nas redes sociais, né, porque quantas vezes você tira uma foto ali cheia de filtros e sorrisos e felicidades, e aquilo tudo é tão artificial. Então, é muito incoerente, né? O que eu sou e o que eu demonstro. Oi, Usca, isso é a reforma íntima profunda, parte 2. Né? Pois é, já está aí, ó, deixa, a parte 2. Então, a gente agradece a todos, a gente espera que vocês estejam aqui conosco no próximo domingo, e para encerrar agora a nossa prece final, com o nosso presidente, né, do CPF Franciscanos, o Tonhão. Se tiver algum aviso, Tonhão, em seguida, fique à vontade. Não, estamos tudo aqui, né? Para a parte 2, André, eu vou contar como é que eu tenho suportado um casamento de quase 42 anos, viu? Bino, prepara a sua, viu, Bino? Porque essa é a parte 2 realmente, sabe, André? A parte 1 até que não foi difícil, não. Que Deus nos abençoe nesse instante maravilhoso, estarmos aqui com os nossos amigos e companheiros, estudando a nós mesmos. Esse sim é o verdadeiro estudo. O estudo de si, para nos tornarmos cada dia homens e mulheres melhores, hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que possamos compreender que o verdadeiro estudo é da consciência de si próprio. Que amar o próximo depende desse estudo e que, acima de tudo, possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por todas as oportunidades dadas a cada um de nós, a nível particular, de uma maneira tal que nós podemos ser o que somos para construirmos, passo a passo, aquilo que seremos no amanhã. Assim seja. Assim seja. André, depois que ela gravar aí, eu vou, de 30 segundos, viu? Depois que ela terminar a gravação,